Quando eu era criança, eu tive uma infância incrível. Meu pai era empreiteiro que trabalhava longas horas para sustentar nossa família, enquanto minha mãe trabalhava de caixa meio período. Ela saía a tempo todos os dias para me buscar na escola. Eu via meu pai muito raramente durante a semana, porque era colocado na cama antes dele chegar em casa. Muitas vezes, passávamos fins de semana com o filho do papai, porque minha mãe estava preocupada por não passarmos muito tempo juntos. Quero dizer, estávamos perto o tempo todo, mas eu estava mais perto da minha mãe por razões óbvias. Morávamos em uma linda casa de 2 andares. Parecia muito como aquelas casas que você veria em revistas de casa e jardim. Tínhamos um quintal gigante com um carvalho equipado com um balanço de pneus e, quando eu tinha 8 anos, meu pai construiu uma casa na árvore lá em cima para mim. Meu quarto tinha brinquedos e roupas o suficiente para agradar uma ninhada inteira de crianças. Mas como eu era filho único, então minha mãe me mimou até sua morte. Eu poderia ter qualquer coisa que eu quisesse se fizesse bastante beicinho. A vida era ótima. A única coisa que eu não conseguia convencer minha mãe era de me deixar assistir televisão. Eu nunca fui autorizado a assistir, supervisionado ou não. Eu sentia que era muito injusto ter uma TV em casa, especialmente um daqueles com grande som surround. Eu tentei de tudo para assistir desenhos animados, mas eles tinham controle dos pais que exigiam uma senha. Era uma luta bastante rotineira em minha casa. Eu implorava por cerca de meia hora para assistir televisão e ela se cansaria e começaria a gritar. Eu chorava e gritava, "Eu te odeio!", com uma força que acho que não poderia replicar hoje. Como um presente de Natal ou no meu aniversário, ela apareceria com uma antiga fita de VHS para a gente assistir em família, mas era antigo. Era meio chato na escola porque todas as outras crianças falavam sobre seu personagem de desenho animado favorito, e os únicos que eu realmente conheciam eram todos velhos. Eles zombavam de mim por estar atrasado no tempo e ainda posso ouvir suas risadas perfurando meus ouvidos. Mas eu era ativo em esportes, peças escolares, então ainda tinha muitos amigos. Não foi tão ruim assim, eu acho. Um dia eu estava na escola. Eu devia ter 10 anos, porque lembro que estava na aula da senhorita Geralda quando fui chamado para ir para a sala do diretor. Toda a merda da minha turma começou a fazer um James está com problemas! O que eu sabia que não era, pois eu era definitivamente um CDF. Durante toda a minha caminhada, meu coração estava batendo forte no peito. O que será que eu fiz? Eu fiquei pensando comigo mesmo. Quando eu cheguei lá, a diretora me disse que minha mãe iria trabalhar até tarde porque uma das meninas em seu escritório ficou doente e não estava. Me disseram que a mãe da minha amiga Brantley me pegaria na escola e me deixaria em casa. Quando me virei para sair, o diretor me parou e disse: James, lembre-se de ligar para sua mãe quando estiver em casa a salvo, hein? Quando eu cheguei em casa, meu cachorro, Rosco, estava agitado. Então deixei no quintal e fui até o telefone na cozinha. Peguei o fone e pressionei o número familiar. 555-789-5655. Coloquei no ouvido e nada. Eu verifiquei o telefone e o gênio que usou pela última vez se esqueceu de colocar o receptor no carregador porque agora ele estava completamente descarregado. Eu fui até a sala e encontrei o telefone que estava felizmente carregado. Disquei o número e fui recebido por Greta, uma bela senhora mais velha com quem minha mãe trabalhava. Ela me passou para minha mãe, que me disse para fazer um lanche e fazer minha lição de casa, e antes que eu percebesse, ela estaria em casa. Desliguei a chamada e coloquei o telefone de volta no carregador. Foi quando notei um pequeno ponto vermelho piscando, indicando novas mensagens. Eu estava preocupado que fosse sobre o jogo de futebol do dia seguinte que eu iria participar. Eles diziam que iam chover e que nos manteriam atualizados se iam ou não cancelar o nosso jogo. Então, apertei o play e caminhei até a porta para pegar minha mochila. Alô, querida, é o Rick. Era meu pai. Me desculpe, não tive a chance de vê-la hoje de manhã antes de você sair para trabalhar. Eu queria ver se você consegue alguém que pudesse assistir filme com James neste fim de semana. Consegui ingresso para aquele violinista que você queria ver. De qualquer forma, eu te amo muito e sinto sua falta. Vou vê-la hoje à noite, hein? Bip.
A próxima mensagem começou a ser reproduzida automaticamente e eu estava começando a trabalhar no meu dever de matemática. Ei, sou eu de novo. Esqueci de mencionar na minha última mensagem que mudei a senha essa manhã. Dizia que tinha inspirado quando liguei de manhã. A nova senha é 90537. Te amo. Como eu disse, eu já havia retirado o meu dever de casa e estava trabalhando nele, então não demorou muito para registrar o que ele acabara de dizer. Mas quando raciocinei o que ele disse, eu pulei como se fosse manhã de Natal. Eu formulei rapidamente um plano. Substituí a mensagem para que minha mãe e meu pai não tivessem ideia que eu ouvi, fiz minha lição de casa para que minha mãe não achasse que eu estava desobedecendo, guardei toda a minha lição de casa e corri para deixar Rosco entrar. Imaginei que ele pudesse ouvir se minha mãe chegasse em casa e me alertasse. Peguei um travesseiro do sofá e me joguei no chão em frente à TV. Ah, sim, hora de alguns desenhos animados, eu disse ligando a TV. Apareceu uma mensagem requerindo a senha. Digitei cuidadosamente a senha de 5 dígitos. Eu senti uma onda de excitação por todo o meu corpo. Como eu disse, eu era um bom garoto, então isso estava totalmente fora da minha natureza. Eu não sei qual programa estava passando, mas acho que provavelmente foi deixado no canal que meu pai assistiram na noite passada. Eles estavam assistindo alguns desses programas policiais onde perseguem bandidos que matam ou machucam muito as pessoas. Eu sabia disso porque muitas vezes à noite ouvia a TV do meu quarto e ouvia gritos altos. Quando perguntei à minha mãe sobre isso, ela me falou sobre programas como Law Order e outras coisas. Mexi um pouco com um controle remoto, clicando nos canais para cima e para baixo, mas cada canal era o mesmo, até o mesmo logotipo branco no canto inferior direito, apenas com uma atriz diferente. Cada um deles estava amarrado pelos pulsos a uma parede de bloco de cilindros em uma sala mal iluminada. Cada um deles estava sujos, com roupas rasgadas e cabelos despenteados, o que eu supus que fosse sangue, ou provavelmente ketchup de cinema. Estava endurecido onde os cortes falsos cobriam a pele. Eu tinha percorrido todos os canais, joguei o controle remoto no chão, longe de mim. Eu estava tão frustrado. Onde que estão os desenhos animados? A garota da TV começou a chorar. Eu podia ouvir uma estática e então podia ouvi-la soluçar. Ela olhou diretamente para a câmera com lágrimas inundando seus olhos. Por favor, Senhor, você tem que me deixar ir embora. Ela dizia como se estivesse conversando diretamente com os telespectadores em casa. Por favor, eu não vou contar a ninguém. Por favor. Rosco começou a se lamentar e circular na frente da TV. Cala a boca, seu idiota, eu disse esfregando sua cabeça grande. Ele descansou ao meu lado, mas quanto mais a garota na TV gritava, mais ele fazia. Fiquei assistindo esperando a polícia vir resgatá-la, mas nada aconteceu. A menina continuou a chorar e implorar, mas nada realmente mudou. Eu assisti até ouvir minha mãe abrir a porta da garagem. Neste momento, rapidamente desliguei a televisão e coloquei o controle remoto de volta no seu devido lugar. O resto da noite foi normal. Mamãe fez o jantar, tomei banho e fui para a cama antes que papai chegasse em casa. Eu estava apenas adormecendo naquela noite quando algo me atingiu. Eu conhecia a garota da TV. Eu, James Webster, conhecia uma celebridade. Lembro-me que a conheci em um parque com meu pai em uma de nossas saídas de final de semana. Ela tinha um filhote de cachorro e meu pai pediu para ela apresentar para que eu pudesse acariciar seu cachorro. Então, é claro que sim. Meu pai e a dama conversaram por um momento enquanto eu brincava com o cachorrinho. No dia seguinte, foi quando meu pai me trouxe meu cachorrinho Rosco e entregou para mim. Agora você tem seu próprio cachorrinho, exatamente como aquela moça legal de ontem, ele disse beijando minha testa. Fiquei tão feliz por ela agora se tornar uma estrela de TV. Ela era uma atriz muito boa, mas cara, eu mal podia esperar para ir à escola e contar a todos meus amigos que agora eu conheci uma celebridade fora do programa do circuito fechado de televisão. Finalmente agora eu tinha uma vantagem.
Minha tia-avó morreu em 6 de junho de 2018. Pelo menos era o que a carta dizia. Recebi a carta e o pacote em anexo em 25 de dezembro. Eu pensei que era algo que eu tinha pedido no Amazon e esquecido. Mas então lembrei que o correio não entregava no dia de Natal. Eu dei os ombros, abrindo a carta em anexo. Quando comecei a ler, meu estômago afundou em descrença. Caro Sr. Edson, este item foi deixado para você por Abeline Edson, sua tia-avó, que foi declarada falecida em 6 de junho de 2018. Pedimos desculpas pelo atraso em entregar isso a você. Sendo seu único parente vivo, determinamos que o desejo dela de você ter este item é legal e está fora do nosso controle. O resto de seus pertences foi incinerado. Seu corpo não está mais disponível no momento. Por favor, não entre em contato com nosso escritório, pois cortamos oficialmente os laços com a confiança da família Edson. Se você tiver alguma dúvida, precisará encontrar as respostas por conta própria. Atenciosamente, Escritório de Advocacia Golson. Antes de tudo, eu não sabia que tinha uma tia-avó. Meus pais morreram em um acidente de carro quando eu estava na faculdade e não tinha avós, tios ou tias. Então, imaginei que era o único Edson que restava. Meus pais nunca mencionaram uma tia-avó Abeline. Nós éramos uma família íntima, mas secreta. Não deixamos muita gente entrar. Eu me perguntava o que Abeline havia feito para ser apagado da nossa história. A própria embalagem era quadrada, embrulhada em um papel marrom opaco. Meu endereço estava escrito à mão, diferente da carta. O texto estava em vermelho escuro. Tirei o papel devagar, com cuidado para preservar tudo. Minha mãe era meticulosa em todas as coisas. Ela me ensinou a apreciar as atividades maçantes e mundanas da vida. Escorregar meus dedos sobre o papel para desembrulhar era quase ritualístico. Levei um tempo enquanto meu presente se revelava. Meu único presente de Natal, pensei melancolicamente. Sob o papel havia uma caixa de madeira entalhada. Deixei minhas pontas do dedo nas espirais, folhas e desembrulho. Não havia um padrão discernível, mas era bonito até. A caixa em si não era lisa nem polida, era áspera. Escusado será dizer que foi um presente estranho, porque uma mulher que eu nunca conheci me mandaria isso. Abri a tampa esperando um vaso vazio. Em vez disso, encontrei um enfeite de árvore. Era um anjo com uma cruz atrás dela. O anjo tinha uma pele branca brilhante. Ela estava vestida com uma túnica roxa com asas douradas de penas. A cruz atrás dela tinha um tom dourado semelhante. O enfeite parecia feito de barro e estava frio ao toque. Eu não tinha ideia porque Abeline salvaria essa coisa e enviaria para mim. Talvez tenha algum valor sentimental. Nossa família não era religiosa e apesar de termos uma árvore crescendo, agora eu tinha 20 e poucos anos, acho que nunca me incomodei. De qualquer maneira, nenhuma família para compartilhar o Natal comigo. Fiquei tentado a colocar o enfeite de volta à caixa e doá-lo a alguém no lugar, mas eu senti um puxão em direção a isso. Eu senti que pertencia a mim. Tirei uma pequena foto da parede da sala e pendurei o enfeite na unha. Parecia incrivelmente estranho contra o drywall. Um ornamento tão bonito merecia uma árvore exuberante para descansar. Senti um arrepio inexplicável e tentei ignorá-lo, mas eu não conseguia tirar os olhos do anjo. De repente, a pele ficou pequena demais para meu corpo. Eu me contorci dentro da minha roupa. Meus músculos empurraram contra o envolvimento de seus órgãos, fazendo meu braço disparar na frente da minha mão. Fiquei sem palavras, perplexo com a traição do meu próprio corpo. Um nó no meu corpo começou a se fazer. Meu braço autônomo girou até uma caneta na mesa próxima. Meu dedo estalou por um momento enquanto se moviam por conta própria, brutalmente agarrando a caneta. Soltei um pequeno suspiro, horrorizado
senti outras partes do meu corpo se esticarem, se moverem sozinhas. Minhas pernas, tremulamente, me carregaram em direção à parede onde o ornamento estava pendurado. Meu pescoço rolou minha cabeça como uma bola de moliche em um cincle. A caneta foi jogada na parede pela minha mão desajeitada, arrastando a ponta para cima e para baixo. Fechei os olhos. Isso não podia estar acontecendo. Não poderia estar acontecendo. De repente, meu corpo foi solto e eu caí no chão como um baque doentio. Fiquei imóvel por um momento. Havia um medo terrível que eu não seria capaz de mover meu corpo por conta própria, mas consegui me sentar lentamente, esfregando a cabeça que atingia o chão com bastante força. Olhei para a parede e minha respiração parou. Minha mão desenhou uma forma bruta de uma árvore de Natal na parede. Era irregular, mas definitivamente parecia uma árvore de Natal. Por que meu corpo estava tão interessado em desenhar isso? Eu fiquei trêmulo, estava exausto, respirei fundo tentando recuperar a normalidade. Para testar meu corpo, estiquei-me para cima e para fora. Dobrei meus dedos para trás, apertei meus dedos. Fiquei feliz ao descobrir que tudo funcionava exatamente como deveria. Um sentimento sereno tomou conta de mim, e fiquei feliz em presumir que os últimos 10 minutos haviam sido uma esquisitice, nada para se preocupar. Mas então, minha cabeça começou a latejar. Não era uma dor de cabeça normal, parecia que meu cérebro estava inchado muito grande para meu crânio. Desta vez eu gritei, incapaz de segurar meu horror. Com minhas mãos nas tâmporas, caí de joelhos, olhando para o anjo. Por alguma razão parecia que ela estava sorrindo para mim. Algo dentro da minha cabeça protuberou contra meus dedos. Eu perdi o controle da minha respiração quando o sangue começou a se acumular dentro de meus ouvidos. Algo estava saindo do meu crânio. Farpas picaram minhas mãos e então as deixei cair, pendurando minha cabeça com a severidade da dor. Minha pele rachou e quebrou. O sangue agora estava nublando minha visão e deslizando por meu rosto como uma chuva. Eu tentei ficar acordado, me manter junto. Uma coroa de espinhos levou mais de 20 minutos para emergir completamente debaixo da minha pele. Senti cada segundo daquele período diabólico. Minha cabeça estava sangrando e rasgado, mas eu permaneci consciente o tempo todo. Parei de gritar e agora estava com um profundo soluço. Hesitante, toquei a coroa, sentindo as pontas dos espinhos e pedaços de carnes presos ali. Que imagem eu devo ter criado? Curvado diante de uma árvore em uma parede desenhada, ajoelhado em adoração, e acima de mim, um ornamento com um anjo rindo da minha cara. A princípio, eu pensei que o riso estivesse na minha cabeça, mas quando levantei os olhos para o ornamento, pude ver que a boca do anjo agora estava aberta. Gritos de alegria vindo de lá de dentro. Me levantei, tomando cuidado para não escorregar no sangue, e agarrei a coisa de barro, que não parou de rir. Joguei de volta para a caixa, fechando com raiva a tampa amaldiçoada. Vá se fuder esse presente de Natal, eu pensei furiosamente. É você que está sendo fudido, respondeu a caixa. Tremendo, eu abri a tampa novamente. O anjo agora estava com as mãos nos quadris. Me pendure de volta, garoto. Eu engoli em seco quando rapidamente coloquei o ornamento de volta na parede. Ela olhou em volta, sua pequena cabeça de argila girando livremente como se estivesse viva. Bela casa, aqui vai funcionar perfeitamente. Eu olhei, incapaz de me surpreender ainda mais desde que tinha crescido espinhos na minha cabeça. Eu estava fraco, coberto de sangue e completamente confuso. O ornamento suspirou. Você parece um merda, garoto. Não fale, apenas ouça. Esta é a minha casa agora, você entendeu? E você pertence a mim também. Temos um ano inteiro juntos até o próximo Natal. Quem é você? Minha boca estava seca, a dor havia diminuindo. Agora vá tomar um banho. Nós vamos sair hoje à noite. Nós? De repente, meu braço direito se moveu sozinho, agarrando minha garganta. Eu ofeguei, usando a outra mão para tentar arrancar a outra de mim. Eu lutei por alguns segundos antes de meu braço direito ficar mole novamente. Eu levantei. O ornamento riu. Eu estou no controle de você, garoto. Você não pode se livrar mais de mim. Se você tentar, eu mato você. Se você disser alguma coisa a alguém, eu mato você.
Ou apenas deixarei você trancado em uma lata de lixo. Ele riu. Você é jovem, eu gosto disso. O último era muito velho. Morreu antes que o ano terminasse. Você quer dizer minha tia-avó? Sei lá se você tem uma tia-avó, criança. Eu vou aonde que eu quero. O que eu sou? Eu vou te dar uma dica. Lentamente, torturantemente, a cruz atrás dela começou a se mover. Torceu atrás dela até ficar completamente de uma cruz de cabeça para baixo. Muito melhor. Mas você é um anjo. Minha voz era chorona, quase infantil. Eu estava percebendo que não era mais eu mesmo. Eu pertencia a alguém de novo. O ornamento ricocheteou no volume de uma risada. Satanás também era um anjo, mas você não ousaria ir contra ele, não é? Eu caí no chão chorando. Minha mão esquerda se levantou sozinha e me deu um tapa. Senti minha garganta começar a se mover, algo se misturando com minha língua. Então eu disse, sem minha permissão: Feliz Natal, criança. Todos os anos, no dia 5 de dezembro, uma pessoa na minha cidade natal é brutalmente assassinada. A polícia está perdida. Cada vítima, uma história poética é deixada para trás. Vou contar a vocês as histórias dos 3 últimos anos. Fred adorava sorrir, pois estava sempre feliz. Feliz, quente e gentil. Nunca triste. Mas Fred tinha um segredo, um que apenas ele conhecia. Este homem adorava estrangular crianças. Ele as tornava frias e geladas. O povo da cidade nunca os encontrou, pois ele era muito esperto. Fred pegava seus cadáveres e os separava. Não tem como ser o jovem Fred, diriam todos. Ele é um homem de Deus. Sempre o vemos orar, está sempre sorrindo. A noite fria chegou e Fred descansou a cabeça, mas logo ele ouviu um arranhão debaixo da cama. Fred tremia enquanto olhava, a lâmpada de óleo na mão. No chão do quarto, o demônio tinha um plano. Deu fora daqui, sua fera. A noite é longa e escura. Você não tem negócios aqui. Não há crianças por aqui, pois eu não fiz nada de errado. Krampus apenas riu enquanto ele balançava sua corrente enferrujada. Ele pendurou Fred pelo pescoço até ele se contorcer de dor. Os links se contraíram, cavando a pele. Fred então gritou, pagando por seu pecado. Ele implorou e implorou até seu último suspiro. Com um estalo bonito, Fred sangrou até a morte. Krampus o pendurou para secar, e todos os habitantes da cidade começaram a chorar. Mas não havia mais crianças mortas. Por enquanto, suas almas estavam livres, e sob o corpo de Fred, os fantasmas dançavam de alegria. Greta se amava, mais do que ela podia suportar. Ela nunca teve o suficiente e nunca poderia compartilhar. O desejo nunca foi o bastante, era apenas uma necessidade. Sua inveja cresceu e cresceu, e com isso veio sua ganância. Greta precisava de mais, mas o dinheiro não estava liberado, então ela roubou de sua família. Isso lhe deu muita pressa. Ainda não basta, dizia ela para si mesma. Eu devo ter tudo, não há outra maneira. Na casa dos avós, Greta entrou furtivamente. Eles tinham muito tesouros, joias e pedras preciosas, mas quando ela olhou em volta, riqueza não foi o que ela encontrou. Apenas o antigo Krampus com algo na mente. Greta gritou e tremeu encarando suas garras. Ela sabia que não haveria misericórdia da versão infernal do Papai Noel. Você terá as riquezas, disse Krampus com um sorriso, e ele deu a ela, depois de descansar sua pele. Herman era médico, pelo menos era o que ele dizia. A cada paciente eles teriam que pagar,
Ele cortava, puxava e queimava, e depois que terminava, por mais ele ansiava. Esse cirurgião era um açougueiro que gostava de porcos. Com a carne sangrando, ele combinava com um belo vinho tinto. A fome o levou, corpo, mente e alma. No entanto, esse mal nunca tomou seu preço. Herman estava sozinho, sentado em sua cadeira. Todo o resto de carnes humanas o deixara muito gordo. Ele caiu no sono e começou a roncar, até que o Krampus, zangado, interrompeu pela porta. Herman não conseguiu se mexer, ele se molhou de susto. Krampus lambeu os lábios e soltou um grito de alegria. Primeiro, ele arrancou os olhos e Herman não podia mais vê-lo. Então Krampus devorou o homem da mesma forma que ele devorava suas vítimas. O Natal é alegre, cheio de amor e alegria. Mas você deve se lembrar, aquele que todos tememos no Natal. Portanto, sejam gentis um com o outro, mostrem amor e prestem atenção a este vídeo. O Krampus o encontrará e certamente será o próximo. A polícia está buscando qualquer informação que possa ajudar a levar o assassino à justiça. Até esta manhã, mais 3 corpos foram encontrados em uma vila vizinha. Três meses atrás, eu soube da morte do meu tio. Nós não estávamos tão próximos, mas ele me deixou sua casa no testamento. Eu fiquei emocionado, mas só queria vendê-la. Eu sou um pai relativamente novo de 2 gêmeas e não precisava de outra coisa para gerenciar por agora. Para acelerar o processo, decidi viajar pelo país para morar na casa até garantir uma venda. Meu trabalho exige apenas um notebook e internet, por isso fui aprovado para trabalhar remotamente por enquanto. Infelizmente, minha esposa teve que permanecer em seu trabalho, então eu tive que ir sozinho. No começo, eu a tratava como mini-férias. Eu estava esperando que durasse apenas uma semana, mas o processo estava mais envolvido do que eu pensava. Eu tinha um corretor de imóveis cuidando da maioria das coisas, mas depois de um mês, eu ainda estava aqui. Percebi que as coisas estavam dando errado imediatamente. As coisas nunca estavam onde eu coloquei pela última vez. Eu via sombras pelo canto do meu olho. Eu perco a noção do tempo constantemente. Eu pensei que era causado pelo estresse, solidão, exceto pelas poucas vezes em que o corretor de imóveis apareceu com potenciais compradores. A casa era o lugar mais silencioso em que eu já estive. Antes que eu perdesse completamente a cabeça, a vizinha apareceu com um cachorro. Ela era uma mulher idosa que explicou que estava cuidando dos cães enquanto meu tio estava no hospital. Agora que eu estava aqui, ela pensou que eu deveria levar de volta o Buster, um Golden Retriever. Eu pensei que a vizinha pudesse ter esquecido, porque ela parecia pensar que meu tio havia acabado de morrer na semana passada. De qualquer maneira, eu me apaixonei por Buster e sua presença era exatamente o que eu precisava. Eu até pensei que seria um presente tremendo levar para casa para minhas meninas. Eu só esperava que minha esposa se sentisse da mesma maneira. No entanto, até o cachorro sabia que havia algo de errado com a casa. Buster aceitou seus novos arranjos de vida muito rapidamente, mas nunca de bom grado. Isso estava bem comigo na época, eu pensei que seria mais fácil segui-lo. Então, Buster desapareceu. Literalmente. Um segundo ele estava bem atrás de mim enquanto eu estava abrindo um frasco de biscoitos para cachorro. Meus olhos deixaram apenas um momento para colocar o frasco de volta. E então, ele se foi. Eu corri pela casa inteira chamando seu nome. A cozinha estava conectada à sala de estar, do outro lado, o quarto principal e o escritório. A outra extremidade da cozinha levava a uma sala de jantar que era conectada ao hall de entrada, que também dava para a sala e as escadas do segundo andar. Depois de subir as escadas, você tinha a opção de direita ou esquerda ao longo de uma varanda, com vista para a sala de um lado e a entrada para o outro. Ir à esquerda levou imediatamente ao quarto de hóspedes e sala de jogos. Ir para a direita levava para mais 2 quartos e o banheiro no final do corredor.
Eu olhei em todos os cômodos e tive que acertar que, de alguma forma, o cachorro havia sumido, mesmo que não houvesse portas para cachorro e todas as portas e janelas estivessem fechadas e trancadas. Então eu procurei na vizinhança por mais 1 hora antes de desistir. Eu estava pensando em fazer panfletos quando abri a porta da frente e ouvi Buster correndo na minha direção na cozinha. Eu estava em êxtase, é claro, mas eu simplesmente não conseguia entender como isso poderia acontecer. Eu deixei Buster dormir na cama comigo naquela noite. Em retrospectiva, foi um grande erro, mas me fez sentir melhor na época. As coisas continuaram no trabalho e logo esqueci toda a estranheza que cercava essa casa. Os clientes me ligavam constantemente e estávamos fazendo muito e consegui vários contratos grandes seguidos. Eu trabalhava o tempo todo, mas sabia que receberia uma promoção assim que voltasse ao escritório em casa. Várias vezes eu me perdia em um telefonema ou planilha e de repente já era a noite. Eu ficaria tão absorto com o trabalho que bloqueava Buster choramingando por comida ou pedindo para ir lá fora. Eu comecei a definir alarmes para acompanhar, mas tinha muitos clientes importantes para diminuir a velocidade. Eu estava no topo do mundo, mas minha saúde estava começando a sofrer. Eu esquecia de comer e até dormir algumas vezes. Sempre havia algo mais a fazer, ou alguém com quem conversar. Eu até fiquei melhor cuidando de Buster, melhor do que eu estava cuidando de mim mesmo, pelo menos. Então, meu bom humor terminou com um estrondo. Literalmente. Buster estava choramingando atrás de mim quando terminei outra planilha, então nós dois ouvimos um bater no andar de cima. Pela primeira vez desde que o trouxe para dentro, Buster subiu as escadas sozinho. Eu quase liguei para a polícia, mas me senti bobo com o telefone na mão. Eu comecei a duvidar se tinha realmente ouvido alguma coisa. Se houvesse um intruso, certamente Buster estaria fazendo mais barulho. Então, reuni toda a coragem que consegui e subi as escadas com a frigideira como uma arma. Estava escuro no andar de cima, mas a luz luar que vinha das janelas do andar de baixo permitia ver Buster de pé na frente do banheiro. Eu propositalmente fechei todas as portas quando entrei aqui pela última vez procurando o cachorro perdido. Mas essa porta agora estava totalmente aberta. Acendi a luz do corredor, mas nada aconteceu. Sem ideias melhores, levantei minha frigideira alto e caminhei lentamente para o banheiro. Não havia janela aqui, então estava pura escuridão lá dentro. Eu estava apavorado. Estranhamente, Buster apenas pareceu congelado. Seu rabo ficou ereto e ele apenas apontou para a porta. Tentei tomar como um bom sinal que ele não estava latindo. Foi isso que finalmente me levou até o limiar do banheiro. O tempo todo, meus olhos estavam se acostumando com a escuridão e o banheiro era pequeno demais para ver alguém lá sem que eu percebesse. Comecei a relaxar quando dei um passo à frente em algo pegajoso. De repente, percebi que eu tinha meu celular no bolso. Puxei para ligar a lanterna para o chão. Eu imediatamente deixei o celular cair no líquido vermelho brilhante que rodeava meus pés. Eu fugi para o andar de cima e isso desencadeou Buster a me seguir. Desta vez não tive problemas em chamar a polícia. Felizmente, já havia um carro patrulha por perto, então 2 policiais chegaram em alguns minutos. Suas poderosas lanternas cortavam a escuridão como faca. Mas logo descobriram que não havia nada de errado com as luzes do andar de cima. Algo parecia errado enquanto eles gritavam de cima para apenas uma água enferrujada. Por causa da insistência dele, subi as escadas novamente e vi claramente uma poça de lama marrom no banheiro. Isso podia ter sido causado por algum cano quebrado. Os 2 policiais riram às minhas custas, mas estavam entendendo. Eles até me indicaram um bom encanador, embora meu telefone celular tivesse sido arruinado depois de que eu deixei cair na poça. Eu teria que usar o telefone fixo da cozinha a partir de agora. Deixei-o sair e prometi ligar para o encanador logo de manhã. No entanto, por mais exausto que eu estivesse, não conseguia dormir com essa excitação, então fiquei acordado para redigir alguns documentos mais importantes para minha empresa. Antes que eu percebesse, Buster tinha feito outra bagunça na sala de estar. Eu estava completamente cansado e disse algo a Buster que talvez ele não devesse ter feito aquilo, e fiz algumas outras coisas a ele que sei que realmente não deveria.
decidi fazer algo sobre o estresse em que eu estava passando e conversei com meu supervisor na mesma manhã. Para minha surpresa, eles ficaram felizes em me deixar passar uma semana como uma espécie de férias mentais. Assim, todo o meu excelente trabalho foi retirado. Sem mais nada para fazer, tentei me concentrar no Buster. Eu brinquei com ele e dei a ele guloseimas para compensar minha negligência anterior. Então, eu encontrei a primeira mensagem. Eu não pensei nisso por muito tempo porque eu estava evitando o segundo andar, mas percebi que não havia chamado o encanador. Antes de fazer isso, subi para ver se as coisas pioraram. Em vez disso, eu vi imediatamente uma mensagem escrita em vermelho na parede do corredor que dizia: "Perdendo a cabeça?" Por um segundo, eu meio que tinha. Eu estava morrendo de medo de pensar que alguém tivesse entrado furtivamente na minha casa enquanto eu estava lá, provavelmente enquanto eu estava dormindo. Não vou suportar repetir tudo o que disse ou fiz logo depois. Digamos que eu não me tornei o mais corajoso desde a batida. Eventualmente, eu destranquei a porta do meu quarto e fui para a cozinha com Buster liderando o meu caminho. Liguei para a polícia novamente. Esses mesmos 2 policiais foram capazes de aparecer. Lentamente, limpamos cada centímetro da casa. No entanto, não encontramos ninguém. Tudo estava trancado, nenhum sinal de entrada forçada. A polícia realmente me levou a sério, algo que me deixou perplexo na época, e admitiu que essa não era a primeira casa deste bairro a experimentar isso. Houve uma série de arrombamentos em que nada foi roubado, mas os policiais ainda se ofereceram para ter um carro estacionado lá fora a noite toda. Embora eu tenha aceitado isso, logo percebi que não queria dormir hoje à noite nessa casa. Então, liguei para meu único amigo da cidade, e realmente em todo o estado, um antigo colega de faculdade que morava a 30 minutos por pura coincidência. Ele se ofereceu para buscar Buster e eu em algumas horas. Então, eu me ocupei para arrumar minha mala. Eu não sabia por quanto tempo passaria lá, então empacotei tudo o que havia trazido comigo para casa em primeiro lugar. Saí do meu quarto para pegar alguns brinquedos do cachorro quando meu amigo ligou para dizer que estava me esperando lá fora. Mas a entrada do estacionamento estava vazia. Não havia amigo nem carro. Liguei para ele imediatamente e ele insistiu que estava do lado de fora. Eu o ouvi sair do carro e caminhando até a porta da frente. Ele bateu na porta e pude ouvir a porta se abrir e uma mulher idosa cumprimentá-lo. Meu amigo perguntou meu nome e mencionou sobre meu tio. A mulher disse que nunca tinha ouvido falar de nenhum de nós. Depois de agradecer, meu amigo saiu e me perguntou no telefone se eu lhe dei o endereço errado. Ele apontou o endereço correto e confirmou que estava lá. Depois de pedir para ele esperar, eu saí de casa novamente. Saí pela rua e olhei os números escritos através do meio-fio e na caixa de correio. Só que não haviam números. Apenas uma mensagem. Perdendo a cabeça? Estava escrito em vermelho. A tentação de sair imediatamente foi grande e eu poderia começar a andar e nunca mais parar, mas eu tinha que pegar minhas coisas, mais importante, Buster. Então entrei na casa uma última vez. Quando voltei para o quarto, minha mala estava vazia. Tudo que eu tinha passado a última hora fazendo as malas estava de volta em seu lugar assombrado. Apesar de impossível, concentrei-me em apenas um objetivo. Precisávamos sair dali. Coloquei uma coleira em Buster e fiquei chocado ao ver como ele estava abatido. Eu resolvi que iria fazer as pazes com ele quando tudo terminasse. Tentei deixar a porta da frente como se nada tivesse de errado, mas não consegui abri-la. A maçaneta girou livremente, mas a trava não deslizava para trás. Eu estava realmente assustado agora, mas a presença de Buster ajudou. Ajoelhei-me para lhe dar um abraço e ele me deu uma ideia enquanto lambia meu rosto. O que quer que estivesse acontecendo, com certeza não era o resultado de um maníaco escondido em minha casa. Ainda assim, eu não sabia que forças estavam realmente me opondo. Então, caminhei até o quintal e disse em voz alta: "Buster, hora de dar um pequeno passeio." A porta de vidro se abriu facilmente. Buster saiu alegremente. Acho que já fazia muito tempo desde que não deixava sair. Eu segui com mais hesitação e pela primeira vez examinei o quintal de perto. Havia uma cerca de ferro ao redor do quintal, com outro espaço entre as barras pelas quais Buster podia passar. E então eu vi.
Uma árvore que crescia muito perto da entrada e tinha vários galhos que se estendiam por cima e por cima dela. Eu assumi que a porta não estava sobrenaturalmente trancada também, então essa era a minha saída. Buster não precisava de estímulo. Ele esperou pacientemente por mim do outro lado enquanto eu me puxava dolorosamente para cima e por cima da cerca. De repente, percebi o quão fraco e cansado meu estilo de vida havia recentemente me deixado. Enquanto eu estava pulando para o outro lado, Buster rosnou uma vez e depois partiu como um tiro em direção a uma colina próxima. Eu pulei e o segui. Ele desapareceu por cima e eu me esforcei para acompanhar a superfície surpreendentemente íngreme. Felizmente, descobri onde alguém colocara alguns tijolos de pedra na lateral para facilitar o caminho. Ainda era íngreme o suficiente para que eu tivesse que me concentrar em colocar meus pés corretamente para não deslizar. Então eu estava olhando para baixo quando o meu próximo alcance resultou em minha mão agarrando um tapete. Confuso, olhei para cima e vi o segundo andar do patamar. Olhei para baixo e vi o resto da escada que me levava ao hall de entrada e à sala de estar. Buster não estava em lugar algum. Desmoralizado e cansado, subi os degraus finais e fiquei sentado no patamar por um tempo, ocasionalmente chamando Buster. Eventualmente o telefone da cozinha tocou. Quaisquer que fossem as forças externas que estivessem mexendo comigo, eu percebi que eles não podiam parar de forçar as forças externas em continuar me assombrando. Caí da escada com pressa e caí com força nos ladrilhos frio abaixo. Mas fiquei atordoado por um segundo e logo estava na cozinha com o telefone na mão. A voz quente da minha esposa me encheu de esperança. Ela estava preocupada por não ter notícias minhas já há algum tempo. Não conseguia me lembrar da última vez que entrei em contato com elas. Ela estava tentando me dizer que meu trabalho não tinha notícias minhas já há uma semana, enquanto eu tentava pedir para ela ligar para a polícia. Mas suas palavras me deram uma pausa agora. Eu perguntei: como assim? Eles me deram uma semana de folga. Querido, pensei que você ia continuar trabalhando assim que chegasse aí. Hã? Sim, mas eles me deram uma semana de folga por causa de todo o estresse que venho sofrendo. Espere um segundo. Há quanto tempo eu estou aqui? Bem, você já está aí há quase 9 dias agora. Meu estômago afundou, mas não hesitei em dizer: escute, você precisa ligar para a polícia. Tem alguma coisa de errado acontecendo. Acho que preciso de uma emergência médica. Eu estava apenas tentando inventar uma desculpa para limitar a quantidade de perguntas de acompanhamento, mas acabei percebendo que essa era realmente a explicação mais provável. Talvez eu estivesse sofrendo de um vazamento de gás ou tumor cerebral. Ironicamente, qualquer uma dessas opções parecia preferível do que morrer em uma casa mal assombrada. Minha esposa perguntou: bem, o que há de errado? Você está bem? Pensei em ter visto uma sombra se mover pelo canto do olho e respondi: sim, estou bem, mas não, preciso de ajuda. Tem algo de errado nessa casa. O que você está falando não faz sentido. Apenas me escute. Chame a polícia e passe o endereço da casa do meu tio. Diga a eles para virem a essa casa e que uma ambulância pode ser necessária. Por favor, me ajude. Por favor? Ajudar você? Você está perdendo a cabeça? Eu olhei para o telefone na minha mão enquanto a voz da minha esposa continuava saindo dele. Parecia ela, mas em um tom de zombaria que eu nunca tinha ouvido ela falar assim antes. Está com frio na barriga? Qual foi a última vez que você comeu? Eu me pergunto, como deve ser o sabor do Buster? Bati o telefone, mas o que estava do outro lado estava certo. Meu estômago estava doendo. Não conseguia lembrar da última vez que eu comi. Na hora, ouvi Buster choramingando lá em cima. Somente depois que comecei a correr em direção às escadas, notei o quão machucadas e doloridas estavam minhas pernas por causa do meu derrame por aqueles degraus. Eu empurrei a dor e subi as escadas mais uma vez. Buster estava de volta à frente do banheiro, deitado de lado e parecendo mais magro do que eu já tinha visto. Perdendo a cabeça? Estava escrito no topo do corredor agora, inclusive no teto e no chão. Eu não tinha mais dúvida que as mensagens estavam sendo escritas de sangue. Algumas delas ainda estavam pingando. Eu fui até lá e peguei Buster enquanto uma batida começou na minha porta da frente. Eu teria pulado se Buster não estivesse me sobrecarregando.
Ouvi a porta da frente se abrir e quem quer que fosse se identificou como polícia. Eu até reconheci a voz pertencendo a um dos policiais que haviam me visitado anteriormente. Por que não consigo lembrar o nome dele? Depois de dizer que eu estava no andar de cima, me virei com Buster e encontrei-me no corredor esticado diante de mim. Apesar de parecer magro, Buster estava mais pesado do que nunca. Eu sabia que isso era apenas algum tipo de truque para não entrar em contato com o policial. Eu pensei que devia estar realmente conversando com minha esposa. Ela devia ter chamado a polícia e os fantasmas apenas distorceram o final da ligação. Então eu comecei minha jornada de volta para as escadas e embaralhei meus pés o mais rápido que pude, gritando por todo o meu caminho. Mas então, uma voz respondeu ao policial. A voz de uma mulher. A voz da minha esposa. Eu a ouvi dizer: "Sinto muito, meu marido não estava se sentindo bem. Ele está descansando no quarto. Posso ajudá-lo?" Gritei o mais alto que pude para conseguir a atenção, mas não adiantou. Ouvi o policial dizer: "Eu gostaria de checar mesmo assim." "Claro, entre, ele está bem aqui." Era como um pesadelo. Eu estava suando profusamente enquanto cada passo parecia me levar a lugar nenhum. Tentei acelerar, mas o corredor apenas se estendeu ainda mais. E então, eu ouvi um grito de gelar o sangue de um homem lá de baixo. De repente, o corredor voltou e eu me encontrei de alguma forma no topo da escada. Meu impulso não podia ser parado. Caí da escada e caí com força em cima de Buster. Ele uivou de dor, mas pelo menos estava vivo. Vi uma longa e espessa trilha de sangue dobrar a esquina sobre a porta fechada do quarto. Ainda havia uma sombra de algo embaixo da porta. Entrei dolorosamente na cozinha e peguei minha frigideira confiável antes de voltar para a porta do quarto, o mais silenciosamente que pude. Meus olhos observaram a sombra se movendo nervosamente. O que estava esperando lá havia matado um homem, então isso significava que poderia me matar também. Então eu levantei a frigideira lentamente e comecei a girar a maçaneta. Antes de fazer muito progresso, a porta se abriu por conta própria e algo se virou de repente para mim. Abaixei a frigideira. O policial estava diante de mim, um sorriso congelado no rosto. Nós dois olhamos para a faca mergulhada em seu peito. Minha mão ainda estava enrolada no cabo. Ele caiu para o lado e eu caí para trás para me sentar pesadamente no chão agora limpo. Eu estava certo de ter pego a frigideira, mas agora eu também lembrava de ter ido à cozinha e puxar a faca. Eu seriamente me perguntei se estava perdendo a cabeça. Olhei para baixo e descobri que tinha a faca em minhas mãos novamente. Larguei de uma vez e arrastei de volta para verificar Buster. Ele não estava se mexendo. Coloquei minha cabeça em seu flanco e fiquei arrasado ao sentir que ele ainda estava quente, mas sem respirar. Eu não sabia o que fazer, então eu não fiz nada. Não fiz nada por muito tempo. Eu estava letárgico, mas de alguma forma cheguei ao sofá na sala de estar. Esperei lá até o anoitecer e depois dormi no sofá. Quando acordei, esperei mais um pouco. Eu não tinha certeza do que eu estava esperando, mas nada de horrível estava acontecendo comigo enquanto eu esperava. Eu não estava com pressa de mudar isso. Mas os corpos de Buster e do policial ainda estavam lá. Eu precisava fazer alguma coisa. Meu estômago roncou quando eu finalmente saí do sofá. Este era o outro problema em apenas ficar parado. Primeiramente, encontrei uma pá em um armário ao ar livre ligado à varanda do quintal. Cavar o buraco foi cansativo, então resolvi enterrar Buster agora. Eu planejei carregar o policial depois de encontrar algo para comer. Peguei Buster e o carreguei para fora. Seu pelo ainda estava tão quente, era difícil acreditar que ele se foi, mas não havia vida por trás de seus grandes olhos castanhos. Eu gentilmente o deitei no buraco e comecei a trabalhar. Algum tempo depois, entrei na cozinha e invadi a despensa. A casa estava silenciosa, além dos meus esforços. Sempre que eu parava de me mover, o silêncio era completo. Eu me perguntei se os fantasmas estavam apenas tentando me tornar um assassino. Afinal, agora que seu objetivo havia sido alcançado, talvez eles me deixassem em paz por um tempo. Bem a tempo, porque eu estava morrendo de fome e não precisava de mais distrações. Eu abri a caixa de cereal e abri um punhado até meus lábios. Quando parei, como eu poderia dizer que estava realmente comendo o que eu estava olhando?
E se eu estivesse realmente abrindo uma caixa de veneno de rato? Eu ainda não tinha certeza do que os fantasmas eram capazes de fazer. Imaginei a comida se transformando em vermes depois que já estava na minha boca. Com esse pensamento, cuspi no chão e pisei sem mais fome. Eu precisava concentrar meus esforços em deixar esse lugar. Bem na hora, eu andei pela porta à minha frente. Estava bem aberto. Instintivamente eu dei um salto antes de parar com a mão estendida a apenas um pé da porta. Isso tinha que ser outro truque. Eu podia ver a porta se fechando no meu rosto ou até mesmo levando algum dos meus dedos com ela. Eu podia sentir a brisa entrar na casa, mas eu estava com muito medo de me mover. Essa era a situação mais impossível que eu já tinha estado ou sequer ouvi falar. Todos os meus sentidos haviam falhado comigo antes. No entanto, minha necessidade de liberdade acabou fazendo meus pés se moverem. Ao sair lentamente da casa, vi o carro da polícia estacionado na minha garagem. A porta estava destrancada e as chaves estavam no banco da frente. Minha mente enlouqueceu tentando arrumar uma desculpa para a explicação da situação. Talvez o policial fosse secretamente um assassino e tivesse matado os proprietários antes dessa casa. Talvez o sacrifício dele os tenha ajudado a seguir em frente. Eu não conseguia pensar em nenhuma outra explicação para minha boa sorte na época, então eu apenas empurrei minhas dúvidas e entrei. Saí do bairro sem incidentes, mas tive novos problemas. Eu estava em uma cidade desconhecida, dirigindo um carro da polícia, sem dinheiro ou outros pertences comigo, e não tinha ideia do que fazer a seguir. Então eu continuei dirigindo. Pelo menos era bom estar livre daquela casa. Foi bom ver o sol, e então continuei dirigindo, e assim por diante. Vire à esquerda. 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 Eu não faço ideia para onde eu estou indo. E então percebi que não via nenhum outro carro na estrada já há algum tempo. Onde estavam todos? Onde eu estava? A sensação de afundamento aconteceu novamente, na boca do meu estômago, mas também ao redor do meu corpo. Afundei-me no banco do carro e depois percebi que estava sentado na poltrona, de volta na sala de estar na casa do meu tio. Meus braços estavam para cima como se eu ainda estivesse segurando o volante. Eu comecei a chorar de frustração quando me levantei e gritei. Há quanto tempo que eu estava sentado ali com um sorriso estúpido, movendo meus braços para cima e para baixo como um louco. Eu me virei e vi meu laptop de trabalho na mesa na sala de jantar. Estava ligado, brilhando para mim. Fui até lá e vi que algo estava escrito no post. Dizia: perdeu a cabeça? Bom, então agora você não se importará de perder o resto. De repente, meu punho ficou pesado. Eu levantei para encontrar outra faca de cozinha na minha mão. Eu deixei cair imediatamente. Apaguei a mensagem e comecei a digitar um pedido de ajuda. Eu ignorei a tela e apenas foquei nas teclas. Mas eu continuei acertando neles e outra mensagem se formou lentamente. Sinto muito. Eu decepcionei todos vocês. Pela última vez. Adeus. Eu poderia ter gritado novamente, mas notei que algo havia mudado. Eu não estava mais na sala de jantar. Eu estava no estudo. Continuei escrevendo, e minhas próprias palavras começaram a sair. Enviei e-mail solicitando ajuda, publiquei no Facebook, no departamento de polícia local para obter assistência e tentei continuar escrevendo. Esta é minha última tentativa de manter minha sanidade. Sempre que tentei fazer uma pausa, me encontro em uma nova sala com novos horrores caindo sobre mim. Uma vez, eu abri a porta do estudo para uma paisagem infernal e quase pisei na lava. Eu não tinha certeza se era tudo uma ilusão, mas eu não queria ter uma visão dos meus pés queimando. Então fechei a porta e voltei a escrever. Eu nem tenho certeza se isso tudo é por causa de fantasmas, mas ultimamente tenho pensado muito e a verdade é simplesmente que não tenho ideia do que está acontecendo. Ao analisar esses eventos malucos, percebi que não consigo me lembrar do nome do meu tio, ou como ele era.
nem se eu já tive um tio. Estou tentando pensar muito sobre como vim aqui. Eu voei? Vim dirigindo? Não me lembro. Eu sempre estive aqui? Ainda mais estranho, não consigo me lembrar do nome do meu corretor de imóveis ou corretora. Eu o conheci pessoalmente várias vezes, mas por que eu não consigo me lembrar? Não lembro do nome das minhas filhas, nem da minha esposa. Eu sou mesmo um pai? Eu sou mesmo uma pessoa? Eu sei que devo estar aqui, escrevendo neste pequeno estudo, mas agora que penso nisso, não consigo me lembrar de quem são meus pais, como eles eram ou qualquer coisa sobre minha infância. Agora, lembro-me dessa casa e de todos os pesadelos, acordados ou não, que experimentei aqui. Eu ainda sinto como se estivesse às vezes no carro da polícia. Encontrei um caminho a seguir, mas realmente não sei o que fazer a seguir. Esta não é uma maneira de viver e estou ficando cada vez mais cansado. Eu estou com tanta fome. Estou achando mais difícil me concentrar. Eu continuo ouvindo vozes e eles estão ficando cada vez mais altos. Eu sei que se eu parar de escrever, eu não vou durar muito, mas estou ficando sem coisas para dizer. Minhas mãos estão cansadas. Tão cansadas. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A rápida raposa marrom saltou sobre os cachorros preguiçosos. Eu preciso continuar escrevendo. Eu não sei mais o que dizer. Qual é meu nome? Eu não sei. Eu vou morrer se parar de escrever. Eu vou morrer se parar de trabalhar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. O cachorro marrom rapidamente pulou nos cães preguiçosos. Cães. Buster. Sinto falta de Buster. Eu gostaria de poder acariciá-lo uma última vez. Mas ele era real? Era alguma coisa? Eu estou tão cansado. Eu estou com tanta fome. Eu preciso me concentrar. A rápida raposa marrom saltou sobre um deus preguiçoso, o castanho arrependido. Desculpe-me. Pulei para te indicar um cachorro preguiçoso. Eu sou rápido. Eu pulei de susto da última vez, cão preguiçosos. Eu sinto muito. Pulou desapontado você preguiçoso. Para os cães preguiçosos, adeus. Eu sinto muito. Eu decepcionei todos vocês pela última vez. Adeus. Você está perdendo a cabeça? Você está perdendo a cabeça? Eu era criança quando vi Krampus. Minha família acabou de migrar para este país. Havíamos deixado para trás todas nossas posses terrenas, as memórias e histórias de nossa terra natal nos seguiram durante nossa jornada.
Quando chegamos, imediatamente nos instalamos no mesmo gueto que tantos outros da nossa aldeia do leste europeu tinham se instalado. Uma fileira decrépita de favelas de 4 andares ao longo de um beco que era mais esgoto do que uma rua. Nosso pai, durante as poucas horas que ele estava em casa, dizia que ficaríamos melhor aqui. Mas minha irmã e eu sentíamos falta das florestas profundas, as montanhas altas nas quais havíamos brincado há pouco tempo. Mesmo quando tentei me imaginar de volta em casa, minha verdadeira casa, o barulho dessa cidade sempre rompia meus pensamentos e me trazia de volta ao beco. Minha mãe fazia o possível para nos lembrar de nossa vida antiga. Muitas vezes, quando minha irmã e eu estávamos rastejando na cama que compartilhávamos, ela contava as histórias. As mesmas histórias que ela contou que sua mãe havia lhe contado. Algumas das histórias eram emocionantes, nos faziam rir, mas outras nos aterrorizavam. A história mais horrível é de um vilão que vive na parte mais profunda do inverno e sequestra crianças malcriadas. Nós nos fechamos quando ela nos contou como isso atormentava crianças como nós, e às vezes até fingíamos adormecer na esperança desesperada de que ela parasse. Mas ela sempre contava a história até o final. Nosso pai costumava dizer a ela para não encher nossa cabeça de coisas tão horríveis que algumas histórias da nossa terra natal deviam permanecer lá. Mamãe, porém, balançava a cabeça e insistia silenciosamente que era perigoso esquecer de onde viemos. Nossas vidas continuaram assim pelos próximos meses. Eu acreditava que acabaria vendo esse beco esquecido como um lar. Meu senso de estranheza persistia. De fato, parecia que nada havia mudado desde que chegamos. Nossas vidas não haviam melhorado nem piorado, e eu ainda me sentia um estranho indesejado em meu próprio bairro. A única coisa que mudou foi nosso comportamento. Minha irmã e eu recentemente começamos a ter problemas com mais frequência. Nunca quisemos machucar ninguém, só que tínhamos tão pouco que às vezes tínhamos que roubar se quiséssemos comer naquele dia. Geralmente, nossos erros eram ideias da minha irmã e eu os acompanhava. Acho que sempre se admira o irmão mais velho. Nunca acreditei que nossos crimes mesquinhos tivessem sérias consequências. Mas olhando para trás agora, vejo que estávamos andando cegamente por um caminho sombrio. Ainda me lembro quando as coisas ficaram genuinamente sinistras. Desde o dia de Halloween, nossa mãe vinha nos alertando sobre melhorar nosso comportamento. Ela nos pediu para parar de roubar. Lembro-me dela chorando muito. No início de dezembro, minha irmã foi pega roubando frutas e pensei que o coração da minha mãe fosse se partir. Ela começou a tremer e tirou o rosário do bolso. Pelo resto da noite, ela apertou com força seu terço de rosário e repetiu desesperadamente suas orações. Quando finalmente perguntei o que estava de errado, ela parou o tempo suficiente para olhar pela janela e sussurrou: Ele sabe. Pode ser tarde demais." Eu não sabia o que ela queria dizer, mas ela estava assustada. Minha irmã não parecia se importar. Os dias se passaram e a temperatura caiu. Era a véspera de Natal e a neve começou a cair. O aquecedor já havia se apagado várias vezes e as luzes piscantes começaram a se apagar também. Como íamos assistir à missa do amanhecer na manhã seguinte, meu pai disse para minha irmã e eu para tomarmos banho. De repente, minha mãe começou a gritar para não ficarmos sozinhos. Ouvi meu pai rapidamente se aproximar dela e começar a tentar confortá-la com sua voz profunda e suave. Ela acalmou um pouco, mas ainda insistiu para não ficarmos sozinhos. Meu pai nos disse para tomarmos um banho rápido e depois nos juntarmos a eles. Enquanto seguíamos pelo corredor em direção ao banheiro, minha irmã correu na minha frente e parou na porta. "Eu vou primeiro", ela disse. "Não vou demorar." Ela riu. Bati o pé, mas não disse nada enquanto a porta se fechou. Nos melhores dias, mal havia água morna o suficiente para todos da família tomarem banho. Com o calor saindo, provavelmente havia água morna o suficiente para um único banho. Minha irmã sabia disso. Eu pulei de um pé para o outro enquanto eu estava do lado de fora da porta tentando me aquecer. Eu a ouvi ligar a água e depois começar a cantar baixinho para si mesma enquanto mergulhava na água.
Depois de alguns minutos, o canto parou e comecei a temer que ela tivesse adormecido na banheira. Então ouvi um barulho. Um barulho agudo, como se alguém estivesse usando sapatos de madeira. Foi lento, mas deliberado, quase como se estivesse escondendo algo. Bati na porta e o barulho parou. Sem resposta. Eu assumi que minha irmã estava apenas me ignorando ou possivelmente tentando me irritar como costumava fazer. Então o barulho começou de novo. Dessa vez, ainda mais devagar. Pressionei meu ouvido na porta e prendi a respiração. O barulho de antes parou. Mas agora eu podia ouvir um leve som de tilintar, como um toque de 100 sinos tocando à distância. Ouvi até meu próprio batimento cardíaco. Depois, um respingo suave. Ela não tinha adormecido. Ela estava brincando dentro da banheira, esperando para ver quanto tempo eu ficaria no corredor frio enquanto ela ficava com o corpo quente dentro da água. Eu bati de novo na porta, mais alto dessa vez. Ainda sem resposta. Eu estava bastante irritado e com frio a essa altura. Sem outra batida, abri a porta e entrei. Quando eu fiz, a energia do nosso prédio caiu. O corredor atrás de mim mergulhou na escuridão total e ouvi minha mãe dar um grito de medo. Eu pisquei meus olhos algumas vezes. O pequeno aquecedor no canto da banheira lançava um brilho laranja assustador através da sala. Sentindo meu caminho até meus olhos se ajustarem, eu contornei a cortina até o final da banheira e comecei a repreender minha irmã por demorar muito. Então eu vi. Estava de pé ao lado da banheira, embora estivesse debruçado. Devia ter quase 2 metros de altura e seus chifres estendendo até mais de um pé. Era claro que seu pelo era preto, como a pele de uma cabra cobria seu corpo. Tinha pernas poderosas que terminavam em cascos, a fonte do ruído do clique. Sua cauda grossa chicoteava o ar atrás dele como uma cobra circulando sua presa. Correntes pesadas envolviam seus ombros e torso musculares. Enquanto inspirava e expirava, as correntes produziam o som de sinos. Olhos amarelos que ardiam como fúria ardente olhando através de um nariz torcido. Um tipo de respiração ofegante e borbulhante passava entre suas presas, e incisivos que se estendiam tão longe de suas gengivas manchadas que eu nem acredito que poderia fechar a boca completamente. Uma língua comprida e pontiaguda pendia no queixo marcado e desfigurado, como um cão grotesco, e grossos glóbulos de cuspe coletados no canto da boca. Um desses glóbulos se soltou e caiu na banheira. Olhei para baixo e vi suas mãos longas e sem pelo. Cada dedo terminava como uma unha afiada e era enrolado no mesmo tipo de pele corpulento da cabeça careca de um abutre, o resultado de muita exposição de carne podre. Então notei os fios finos de cabelo flutuando entre os dedos. O cabelo da minha irmã. A fera estava segurando a cabeça dela debaixo d'água. Eu gritei. Somente neste ponto ele olhou para mim. Não ficou alarmado, mas parecia quase caprichosamente confuso, como se eu tivesse feito alguma charada para a qual ele já sabia a resposta. Olhando diretamente para mim, ele levantou-se em toda a sua altura, seus chifres agora roçando no teto. Do jeito que estava, ele levantou minha irmã fora da água. Meus gritos ficaram presos na garganta e eu comecei a engasgar. Ele a segurou com uma única mão, cada uma de suas 5 unhas afiadas perfurando completamente seu corpo. Estranhamente, o único pensamento coerente que passou pela minha cabeça naquele momento foi a presença de que minha irmã já havia se afogado e não pudesse mais sentir a dor. A fera deu um passo em minha direção e deu uma risada seca, estridente, que parecia um animal sendo estrangulado. Segurou minha irmã como se estivesse cruelmente oferecendo seu corpo para mim. Então, nós dois ouvimos os passos no corredor. Meus pais estavam correndo para ver qual era o problema. A fera rapidamente enrolou suas pesadas correntes ao redor do corpo sem vida da minha irmã e a prendeu nas suas costas. Então, com surpreendente agilidade, abriu a janela e pulou na porta estreita. Ele se equilibrou lá por um momento e depois se virou para olhar para mim por uma última vez. Nossos olhos se encontraram e naquele momento queimou todo o horror dentro de si em minha própria alma. Então ele pulou para a borda e desapareceu. Meus pais já estavam no banheiro antes que eu percebesse que a fera se fora. Eles me abraçaram forte e começaram a perguntar qual era o problema. Eu não conseguia falar, apenas apontei para a banheira e depois para a janela. Minha mãe foi
foi a primeira a notar as roupas de minha irmã do lado da banheira e correu instantaneamente para a janela aberta. Eu a ouvi gritar palavrões em nossa língua antiga na escuridão. Então ela entrou em colapso e meu pai correu até ela, implorando que alguém lhe dissesse o que estava acontecendo. Minha mãe estava quase desmaiando e só podia apontar para a pegada de casco na neve sobre a borda e dizer uma única palavra: Krampus. Não me lembro muito depois disso. 4 dias depois, o corpo da minha irmã foi encontrado numa rede de esgoto. Não houve investigação, nenhuma prisão feita. Para essa sociedade, era apenas mais uma criança imigrante morta. A trataram tão indiferente quanto um rato morto afogado no esgoto. Para eles isso não importava muito. Em nenhuma caçada humana, aquela criatura ia aparecer. Eu já sou velho agora. Ao longo dos anos, vi todos os meus amigos daquele gueto infernal morrerem. Alguns deles em acidentes horríveis. Mas sempre achei um pouco de paz em cada uma de suas mortes. Hoje eu percebo que a morte é inevitável. Mas há um fato que me impede de encontrar paz com a morte da minha irmã. Porque quando o policial veio visitar minha família, ele disse que ela estava morta apenas 1 hora antes de encontrarem seu corpo. Primeiro de julho de 2018. Um rosto está olhando para a câmera. Cabelos loiros, 20 e poucos anos, do sexo masculino. Lembra um esquilo em seu maneirismo raivoso. Bom, o grande dia finalmente chegou. Esta é a primeira vez que testaremos nosso novo Boot Spider na Deep Web. E estamos bastante animados com isso. Só temos uma semana para resolver alguns bugs antes que Kevin precise defender sua tese. Mas não vejo nenhum problema. Kevin está nervoso como um inferno, mas o garoto é um gênio absoluto. Ele ainda está configurando sua rede Tor e VPN, então vou acompanhar todos que estão entrando no fluxo agora. Os rastreadores da web comum não conseguiram explorar a Deep Web porque não podem indexar entradas específicas, como formulários ou senhas de autenticação. Eu estou aqui mais pelo apoio moral. Eu não entendo completamente, mas ao que parece, o Boot Spider de Kevin tem algoritmos de aprendizado que, nas últimas semanas, a máquina aprendeu um novo método adaptativo de seleção de palavra-chave. Você ouviu um riso irônico durante minha simplificação excessiva? Bom, aquele foi Kevin. Diga olá, Kevin. Então uma voz de alguém fora da câmera. Cala a boca, Brian. Tanto faz, foda-se você também, cara. Com base nos resultados de treinamento, podemos indexar algumas milhares de páginas por dia. O Google atinge apenas 16% de todos os sites disponíveis, o que significa que levará aproximadamente uma eternidade para superar tudo isso com nosso atual poder de computação. Esta é apenas uma prova de conceito. Tudo que estamos usando no momento é um velho laptop de Kevin que seu cachorro Kinkles praticamente quebrou. O cabo de força estava esticado até o outro lado da sala e o pequeno bulldog entrou correndo. Oh, espere, parece que estamos prontos para ir. Se tudo ocorrer bem, em alguns meses você vai começar a ler sobre como a Deep Web deixou de existir por causa de nosso pequeno Spider. Vou terminar o fluxo agora para começar, mas junte-se a nós novamente amanhã para explorar todas as coisas legais que encontramos. 3 de julho de 2018. O homem de cabelos loiros está de volta. Há olheiras sob seus olhos fundos, mas ele está mais entusiasmado do que nunca. Hey pessoal, sou eu de novo. Desculpe o atraso, mas atingimos um impacto inesperado. O Spider estava indo muito bem e já havia registrado algumas centenas de sites quando parou abruptamente com este erro. Ele continua dizendo que já indexou tudo. Kevin é capaz de direcioná-lo manualmente para continuar encontrando novos sites, mas assim que é automatizado, ele apenas diz que terminou novamente. Kevin está praticamente arrancando todos seus cabelos com isso, mas não é como se isso fosse uma completa perda de tempo.
Descobrimos uma cor nova e nunca vista antes, e tenho certeza que não existia. Tudo o que Kevin precisou fazer foi vestir a mesma camiseta branca por uma semana, depois não comer nada além de asas e coxas de frango com seu molho. A câmera começa a girar para a esquerda. Uma mão invisível a coloca de volta no lugar. De qualquer forma, parece que ainda podemos demorar um pouco. Uma voz de alguém fora da câmera. Entendi. Eu não entendo por que aconteceu, mas agora eu entendi. Bem, me chicoteie de vermelho e me chame de molho de maçã, porque parece que estamos de volta aos negócios. A voz fora da câmera. O quê? Isso não é nenhum ditado. Ninguém diz isso, cara. Kevin, você tem que sair mais. As pessoas estão dizendo isso o tempo todo. Então, qual foi a descoberta? A voz de fora da câmera. Está tudo vinculado. Veja isso. Um mercado de drogas, um fórum anime, um falso produtor, um pouco de pornografia das masmorras. Brian sorriu. Oh, agora você tem minha atenção. Continuou a voz de fora da câmera. Tudo se refere ao mesmo destino. O Spider para de indexar porque pensa que toda a Deep Web é apenas esse site. Eu vou tentar entrar. Isso me lembra uma piada que eu conheço. Então, um traficante, um otaku, um vigarista e uma estrela pornô entraram no bar. A voz de fora da câmera. Isso nem é uma piada de verdade. Apenas cale a boca, eu estou tentando me concentrar. E o barman diz: o que vocês dois têm em comum? Então o traficante diz: a voz fora da câmera. Todos têm algo a esconder. Até a estrela pornô? A voz de fora da câmera. Deve ser uma coisa de chantagem. Esses caras devem estar entrando em outros sites para obter informações ou resgatá-los. Mas não há como eles estarem por toda parte. Todo site que o Spider encontra... Merda! Porra, merda! Ah, e agora? Isso daí é um ditado real? A voz fora da câmera. Droga, eles estão no meu computador. Não faço ideia como eles rastrearam o Spider de volta, mas... Droga, o mouse está se movendo por conta própria. Está digitando o endereço no Tor. O que você está dizendo? A voz fora da câmera. Merda, nem o botão de desligar está funcionando. Ah, não acredito. O homem loiro sai de fora da câmera. A voz de fora da câmera. Cara, me devolve isso! O homem loiro retorna à frente da câmera, segurando um laptop velho e desgastado. De jeito nenhum. Eu estou filmando isso porque as pessoas querem ver. Vamos descobrir para onde esses hackers estão tentando nos levar. Eu juro por Deus, Brian. Um homem gordo muito acima do peso, vestido uma camiseta manchada de cores não classificáveis, arremessa uma tela preta. A cadeira do homem loiro cai e os dois homens tombam. O laptop é deixado na frente da câmera, onde uma longa fila de caracteres aparentemente aleatórios estão se digitando na barra de endereço do navegador Tor. Ah, vai se fuder, mano. Olha o que você fez. O site é carregado. Uma contagem regressiva se inicia a partir de 15 minutos e começa a diminuir. Kevin e Brian colocam a cabeça em cima da mesa em uníssono para encará-la. Pelo menos desliga essa maldita câmera, diz Kevin. Só se você deixar eu filmar o fim da contagem regressiva para que possamos ver o que acontece. Brian responde, afastando a mão de Kevin, que se estende para o laptop. Ah, que seja, você é um idiota. Faça como quiser, apenas desligue isso. A mão do homem vem até a câmera e a tela fica preta. Quando a filmagem retoma, o temporizador se lê em 15 segundos restantes. O ângulo é estranho, como se a câmera estivesse no colo dele, escondida debaixo da mesa. O Brian, iminente, está andando e murmurando para si mesmo no canto da tela. Kevin sorrateiramente se inclina sobre a câmera e dá um polegar para cima em formato de joia, dizendo as palavras Oh my God. O cronômetro atinge 0 e fica lá. O cachorro começa a latir em algum lugar distante. Pronto, está feliz agora? Kevin resmunga. Me devolve agora, ok? Há uma batida na porta. Uma única batida, alta e deliberada. Os latidos se intensificam, rosnando e rosnando, todo o inferno se soltando em um pequeno mundo. Na verdade, não. Kevin sussurra. Uma segunda batida. Em seguida, uma terceira. Cada um com cerca de 3 segundos de diferença. Você atende. Os dois homens dizem quase no mesmo instante. Eles se encararam até a próxima batida.
Isso é culpa sua! Kevin chia uma voz a meio caminho entre um sussurro e um grito. Sim, ele responde. Ele se aproxima da porta, o ângulo da câmera ainda na altura da cintura. Então, com uma voz alta, ele pergunta: Quem é? Você ainda está gravando? Kevin assobia. Inacreditável. A tela é preenchida pela porta quando Kevin se aproxima. Ele está à direita, então provavelmente está olhando pelo buraco de espreita. Um som alto o suficiente para maximizar o volume do alto-falante. A porta explode para dentro em ondas de lascas. A tela treme irregular e não há nada além de lascas e lanças de luz e gritos. Uma mão de pele cinza passa pela câmera. Se você congelar o frame, notará que a pele se parece mais com um pano grosso e que há pontos correndo para cima e pontos nos dedos. A filmagem é interrompida. 10 de julho. O homem loiro está de volta. Seu rosto parece mais pálido. Sua pele está arrebentada e seu cabelo fica preso em fios oleosos ao redor do rosto. Ele está sentado em uma mesa vazia em uma sala de concreto. As luzes estão fracas, mas há um homem grande parado no fundo do quarto. Suas mãos estão cruzadas, imóvel na frente dele. Sim. Oi, pessoal. Essa pode ser minha última transmissão por um longo tempo. Ele olha em volta para a figura no canto, mas não há nenhum movimento. Ele volta para a câmera. Kevin está bem. Quero dizer, ele está diferente, mas está bem. Ele olha para o canto da sala, mas a figura ainda não se moveu. A sombra de Brian muda com seu movimento, e por um momento, o tecido, a pele costurada da pessoa no canto é visível correndo por todo o braço. O que eles tinham era apenas um spider. Eles estavam apenas tentando indexar todos os túneis e sites da Deep Web de qualquer maneira. Eu acho que eles são do tipo de pessoas que podem desaparecer sem ninguém fazer perguntas. Eu só quero que os seguidores deles saibam disso. Brian engole seco. Ele olha para trás novamente. Então, uma súbita explosão de movimento, agarrando a câmera, arrastando até o rosto. Feche seu navegador agora. Desligue o seu computador. A figura na parte de trás começou a se mover. Grandes passos pesados avançando. As palavras de Brian são como uma corrida ofegante. Eles levam apenas 15 minutos para encontrar vocês depois que estabelecem uma conexão. As mãos de pano agarram Brian por trás e arrastam para fora da câmera. Não faça isso! Vocês vão se arrepender disso, Kevin. Ele grita. Há quanto tempo ficaram programando isso no notebook velho das Casas Bahia? Uma batida pesada. Um rosto gordo aparece na frente da câmera por um momento. Um rosto morto. Os olhos humanos parecem estranhos dentro de um pano. Os pontos percorrem os dois lados do rosto ao longo da linha da mandíbula de Kevin. O pano parece ter sido costurado à sua pele, mas se encaixou tão bem na anatomia do rosto de Kevin que parece mais que o tecido substituiu toda a sua pele. A tela corta para o preto, substituído apenas pelos últimos segundos do cronômetro esgotado. Desde que eu era mais jovem, notei que minha sombra nunca espelhava meus movimentos. Tentei contar para minha mãe e meu pai, mas é claro, eles nunca acreditaram em mim. Eles entreteriam minha imaginação ativa no começo, mas depois das primeiras vezes, eles se cansaram disso. Quero dizer, eu já tinha 13 anos. Havia coisas muito mais importantes para prestar atenção do que na minha sombra, mas me incomodava que minha sombra fosse diferente. A escola não foi fácil para mim. Eu rapidamente me tornei conhecido como o garoto louco, e os amigos que eu tinha me abandonaram para participar de brincadeiras de bullying contra mim. Tentei agir como se não me importasse, mas como continuou até o ensino médio, eu perdi rapidamente a paciência. Eu fui de garoto louco para o garoto com problemas de raiva. Meus pais eram chamados pelo menos 2 vezes por mês porque eu estava envolvido em algum tipo de briga. Eu realmente nunca tive nenhum problema enorme, até o último dia da 10ª série.
Estávamos jogando futebol na aula de educação física. O professor de ginástica caminhou até o galpão para guardar as bolas de futebol e James Stephens, um garoto que me intimidava desde a 7ª série, caminhou até mim e perguntou: "Então, Dan, sua mãe me pediu para transar com ela na noite passada. Você acha que poderia perguntar a ela se ela poderia me amarrar essa noite?" A classe riu junto com seu insulto e eu finalmente cheguei ao meu ponto de ruptura. Levantei-me cara a cara e estava pronto para dar um soco nele, quando vi minha sombra se mover pelo canto do olho. James viu onde meus olhos estavam apontados e se virou bem a tempo de ver minha sombra se movendo lentamente em sua direção. Ele tentou se afastar, mas minha sombra se moveu ainda mais rápido e começou a encolher em torno de seus pés. Comecei a olhar em volta para os outros para ver se eles viram o que minha sombra acabou de fazer, mas todos os olhos estavam em James. Eu olhei de volta para James e vi seu nariz que começou a sangrar. Ele tentou gritar, mas gotas grossas de sangue saíram de sua boca. Ele caiu no chão quando pontos aleatórios em seu corpo começaram a inchar. Ele finalmente conseguiu soltar um grito quando suas costelas rasgaram. Seus intestinos e órgãos foram expostos ao sol quente de verão e suas costelas foram separadas e quebradas. Havia um líquido preto nadando dentro de seu corpo, mas lentamente derramou e voltou à sua forma natural, como se fosse a minha sombra. A vida foi um pouco diferente depois disso. Claro, ninguém poderia realmente me culpar pela morte de James, mas a escola não se sentia confortável ao me receber por perto. Inferno. Meus próprios pais não se sentiam confortáveis mais comigo. Eles praticamente só falavam quando precisavam. Eu fui para uma escola particular depois disso, e minha sombra continuou se movendo por conta própria, mas não atacou ninguém até o 2º ano da faculdade. Consegui fazer alguns amigos na faculdade e até conheci minha primeira namorada, Stance. Não havia realmente nada de errado com o nosso relacionamento e eu sentia como se fôssemos nos casar. Mas 6 meses depois, sua vida foi interrompida por um motorista bêbado. Ela estava morta antes da chegada dos paramédicos. Ela ainda estava apenas em seu 1º ano da faculdade. O motorista bêbado foi capaz de sair praticamente ileso. Ele cumpriu uma sentença de 1 ano de prisão, mas eu sempre senti que ele merecia ser trancado para sempre. A primeira semana após a morte de Stance foi de longe o momento mais difícil para mim. Parecia que havia um vazio no meu coração que nunca seria preenchido novamente, mas minha sombra tornou mais fácil para mim. Nos primeiros 15 dias após sua morte, eu via uma massa escura se acumulando no meio do meu quarto. Lentamente, tomaria a forma de Stance e tocaria na minha perna. Estava frio ao toque, mas eu podia sentir que estava com tanta dor quanto eu estava. No começo, isso me assustou. Eu pensei que ia me matar da mesma forma que James, mas ficaria ali, tocando minha perna por alguns segundos antes de desaparecer em meu corpo. O vazio desapareceria lentamente e eu sentiria uma sensação de paz. Eu não estava feliz, mas estava longe de triste. Basicamente, isso me colocou de volta ao meu ponto morto, e era exatamente o que eu precisava. Os dias ainda seriam ruins, mas era pelo menos algo pelo que esperar. O último dia de seu conforto foi a primeira noite em que eu realmente me senti melhor. Eu ainda sentia falta dela, mas foi um pensamento passageiro triste depois. Como eu disse, não atacou ninguém depois de James até o 2º ano da faculdade, mas eu confiava agora. Parecia um irmão que eu nunca tive, o amigo que nunca me abandonaria, a fonte do meu conforto e segurança permanente. Eu estava andando pelo centro da cidade com meu amigo às 2 da tarde. Terminamos as aulas 1 hora atrás e estávamos tentando encontrar algo bom para comer. Estávamos passando por um sem-teto quando seu braço de repente estendeu a mão e agarrou meu tornozelo. Eu caí no chão e a próxima coisa que eu soube era que ele estava em cima de mim, sussurrando no meu ouvido: "Seu pequeno ajudante parece não gostar do meu ajudante. O que você vai fazer sobre isso, seu vacilão? Por que não fica parado para que meu ajudante possa entrar em você? Ele só quer brincar um pouco."
Tentei empurrá-lo para longe de mim, mas ele não se mexeu. Meu amigo tentou tirá-lo de cima de mim também, mas o homem apenas o empurrou para o lado como um pedaço de lixo. Eu vi sua sombra se movendo, mas não se moveu em minha direção. Estava começando a se sentar quando minha sombra se moveu em direção ao homem e deslizou lentamente dentro dele. Ele ficou mole depois de alguns segundos e eu pude afastá-lo de mim. Ele caiu de costas e meu amigo e eu assistimos quando seu pescoço começou a sacudir para cima e para baixo. Quando o homem soltou um grito gutural, seu pescoço se abriu e rasgou dos músculos, ossos quebrados e uma quantidade generosa de sangue derramando. Meu amigo gritou e perguntou o que diabos estava acontecendo, mas eu fiquei sem palavras. Eu aprendi pela primeira vez que havia outros como eu. Mais uma vez, ninguém poderia provar que eu tinha algo a ver com a morte daquele morador de rua, mas meu amigo me ignorou depois disso. Ele até disse aos outros em nosso círculo. Eu estava sozinho de novo, mas não me importei. Finalmente, eu encontrei uma nova missão de vida. Abandonei a faculdade depois de terminar o semestre e voltei para minha casa. Meus pais me disseram que eu poderia ficar por mais um mês antes deles me expulsarem. Foi mais do que o suficiente para mim. Dentro de uma semana, encontrei um emprego como cozinheiro em um restaurante a cerca de 32 quilômetros de distância. 3 semanas depois, eu tinha economizado o suficiente para um pequeno apartamento surrado de 1 quarto, além de comprar mantimentos o suficientes para sobreviver. Eu sabia que era melhor para mim evitar lidar com pessoas, mas o trabalho ainda me permitia ter interações humanas suficientes para manter minha sanidade. Finalmente fiquei feliz, mas não consegui tirar o mendigo dos meus pensamentos. Ele tinha o mesmo tipo de sombra que eu, e eu sabia que havia outros por aí. Eu simplesmente não sabia onde. Faz 2 anos desde que comecei a trabalhar no restaurante. Recuso-me a assumir uma posição de gerência, mas meu salário aumentou significativamente. Todo mundo no meu trabalho me ama e eu finalmente comecei a me sentir confortável com eles. Mudei do meu pequeno apartamento para uma casa de 2 quartos e consegui comprar um carro barato. Tudo foi ótimo. Até ontem. Eu estava comprando na loja de móveis local um pequeno sofá para a sala de estar. Depois de encontrar o caminho certo, fiz a compra e configurei a entrega. Ao sair, vi um grupo de 30 a 40 pessoas ao pé ao redor do meu carro. Todos estavam conversando calmamente, mas suas sombras pareciam estar carregando suas próprias conversas. Nervoso e um pouco assustado, tentei voltar para a loja, mas minha sombra se moveu em direção ao grupo de pessoas. Quanto mais distante nos separávamos, mais difícil ficava para eu me mover ou até respirar. Quando comecei a sentir que estava sendo sufocado, desisti e segui minha sombra até as pessoas. Uma mulher parou a conversa, caminhou até mim e me olhou nos olhos. Ela estendeu a mão e disse: Dan, prazer em finalmente conhecê-lo. Temos estado observando você. Tínhamos que garantir que você não fosse abusar do seu ajudante. Não se assuste. O objetivo dessa visita é oferecer uma oferta. Moradia gratuita, comida grátis, drogas gratuitas e o que mais que você precisar. Em troca, limparemos a sujeira que todo mundo produz. Quero dizer, são praticamente 0 riscos para você, porque seu ajudante o fará. Eu levantei minha cabeça e ela parou de falar. Depois de balançar a cabeça por um segundo, perguntei: o que você quer? Você quer que eu deixe minha sombra matar pessoas? O que nos dá direito de julgar as outras pessoas e por que você chama de ajudante? Ela me deu um sorriso triste antes de dizer: eles são ajudantes porque não são nossas sombras. Eles não refletem o que fazemos. Eles são mais espertos do que todos nós juntos. Você está certo. Não podemos confiar em nós para julgar os outros. Mas eles podem. Eles apenas matam as pessoas que sabem que estão cheias de mal e ódio dentro de si. Eles permitam que pessoas com um pouco mais de amor vivam. Por que você acha que eu ainda estou vivo? Como eu disse, é uma escolha. Ela me entregou um pequeno pedaço de papel e disse: ligue para esse número se você quiser participar. Mas você só tem 24 horas. Depois que o tempo acabar, apenas contaremos como você está recusando. Tentei dormir ontem à noite, mas não consegui tomar nenhum tipo de decisão.
Depois de me jogar e ficar me revirando na cama por 5 horas, finalmente me levantei e olhei para fora. O sol estava começando a nascer e 2 carros estavam dirigindo pela estrada. Eu assisti mais alguns carros passarem quando notei algo pelo canto do meu olho. Um pequeno grupo de sombras descendo a rua. Não havia nenhuma pessoa por perto. O próximo carro que passou pela minha casa parou. Depois que o carro não se mexeu por mais 1 hora, liguei para a polícia e relatei. Isso foi há 2 horas atrás. Os policiais chegaram e 2 policiais foram até o carro. Um policial imediatamente começou a falar no rádio bidirecional enquanto o outro ficou parado lá. Alguns minutos depois, outro carro da polícia apareceu junto com uma ambulância. Os 2 paramédicos tinham sombras, mas os 4 policiais não tinham nenhuma. Eu não queria mais ver e me afastei da janela. Os policiais bateram na minha porta e me perguntaram se eu notei algo de estranho antes de ligar para eles. Eu apenas disse a eles que o carro parou na frente da minha casa e ficou parado. Eles me pediram para ficar na área até entrar em contato comigo novamente. Eu apenas balancei a cabeça quando eles saíram. Antes que os 4 policiais entrassem no carro, notei que suas sombras estavam se movendo por conta própria. Eu me tornei detetive há pouco mais de 1 ano, depois de passar 5 anos no ritmo das ruas. Qualquer caso em que trabalhei sempre foi claro, sem muitas perguntas, evidências concretas, confissões. Mas houve um caso. É ainda um caso que deixa um monte de perguntas sem respostas. Perguntas das quais suspeito que não podem ter uma resposta fundamentada na lógica científica. Como aviso antes de começar, não sou supersticioso nem acredito em fantasma ou qualquer coisa que possa chamá-lo de o paranormal. Dito isso, eis o que aconteceu. Eu não escolhi este caso, mas, ao contrário, ele me foi entregue devido à morte do meu colega encarregado de sua investigação. Ele era um detetive sênior, 28 anos de experiência. Na manhã seguinte à primeira noite da investigação, ele foi encontrado morto em sua casa. Seu corpo foi amontoado na parte de trás do closet de seu quarto. O legista citou parada cardíaca como causa da morte. A porta do quarto e a porta do armário estavam fechadas na hora, e as fotografias... terei mais a dizer sobre elas mais tarde. Recebi um arquivo do caso de uma família de 3 pessoas que moravam em um pequeno apartamento na ilha de White, Reino Unido. A família era imigrante coreana. Havia pai, mãe e uma menina pequena. O caso envolveu a morte súbita da mãe de 38 anos. Ela foi encontrada desmaiada no chão do quarto. Como os relatórios da cena do crime indicavam, ela parecia ter morrido enquanto passava maquiagem. Mas a seguir, o marido, que inicialmente era suspeito de ser o autor. Ele foi interrogado por 48 horas e liberado devido ao retorno. 24 horas depois, ele foi encontrado na van da garagem do bloco de apartamentos. Uma mangueira estava presa ao escapamento com a outra extremidade presa na janela. As saídas de ar foram fechadas com fita adesiva. A menina nunca foi encontrada e foi repassada aos agentes de caso de pessoas desaparecidas, embora agora eu pense que ela nunca será encontrada. Quando visitei a cena do crime pessoalmente, as coisas no apartamento e algumas evidências adicionais que eu colecionara simplesmente não pareciam certas. Eu diria mesmo antinatural. Juntamente com um detetive júnior, visitei o local cerca de 70 horas após o incidente. Ainda era classificada como uma cena quente de crime, ou seja, as coisas foram praticamente deixadas intocadas e como estavam no momento da descoberta. Algumas evidências foram removidas, no entanto. Vou começar pela cozinha. No balcão, ao lado da pia, havia abóboras em cubos, secas e crocantes, e em uma tigela ao lado,
peças que haviam sido trituradas em uma pasta fina. Provavelmente era para a menina. A sala de estar era normal. Estava limpo e bem conservado. Havia uma grande estante de livros na parede sul da sala, que abrigava cerca de 50 livros. Todos os livros eram em coreano, então, naturalmente eu não conseguia entender os títulos. Mas quando abri alguns deles, todos pareciam lidar com assuntos relacionados às crenças pagãs ocultas ou tradicionais coreanas. Reuni isso junto com as fotografias e desenhos. No braço do sofá, um livro estava aberto em uma página que mostrava um calendário do zodíaco. Parecia um chinês tradicional com todos os animais ao seu redor. Ao lado havia um diário, aberto na página do calendário anual. Um grande círculo vermelho estava em torno de uma das datas. Aliás, foi nessa data em que seu corpo foi encontrado e o dia em que a filhinha desapareceu. Nessa época, meu parceiro mencionou que ele tinha um amigo coreano em Londres. Ele acrescentou que sempre que ia à casa deles à noite, todos os espelhos da casa eram cobertos com lençóis. Ele perguntou a seu amigo sobre isso, que disse embaraçosamente que era uma superstição boba coreana. À noite, ele foi informado que as bruxas podem entrar nesse mundo através dos espelhos. Elas vêm ao nosso mundo para roubar bebês e levá-los de volta ao inferno com elas. Dei os ombros a essa informação quando eu ouvi. Uma superstição boba. Eu ainda gostaria de acreditar nisso agora. Sobre a mesa, no meio da sala, havia uma pequena tigela de purê de abóbora meio comido. Havia algo que os investigadores da cena de crime haviam marcado no chão ao lado da mesa. Havia uma longa fila de algo no chão, ao lado da mesa que atravessava a sala, através da cozinha e até o quarto dos pais. Aliás, o local do corpo da mãe. Olhando de perto, pude ver que era uma longa e fina faixa de saliva que continha vestígios de abóbora. A cada poucos metros entre a mesa da sala e o quarto, havia pequenas poças de saliva com abóbora misturada. Isso sugere, de acordo com o relatório policial inicial, que o bebê rastejou da mesa para o quarto e parou na cômoda. Meu parceiro me pediu permissão para fazer mais perguntas aos moradores que moravam no mesmo andar, e eu fiquei sozinho no apartamento para continuar minhas investigações nos outros cômodos. Foi no quarto onde experimentei algo que até hoje não consigo explicar. Olhei para o local no chão onde o corpo da mãe foi encontrado. A causa da morte foi governada como um ataque cardíaco grave e a morte foi instantânea. Isso, apesar dela não ter histórico de doenças cardíacas, nem nenhum desses casos em sua família de imediato. As fotos do corpo mostram o rosto dela, sugerindo que ela morreu em um estado de choque ou medo. Os olhos dela estavam bem abertos e esbugalhados das órbitas. Sua boca estremeceu tanto quanto podia. Ela estava congelada assim, como se alguém lhe tivesse mostrado uma imagem assustadora e pressionado uma pausa em sua reação. É a melhor maneira que consigo descrever o estado dela na fotografia. Ela também estava segurando uma escova de cabelo. Agora, vou falar sobre o espelho que estava em cima da penteadeira. Era um espelho de maquiagem de aparência normal, borda de pérola embutida e apoiado por uma pequena bancada na parte de trás. Parecia uma antiguidade. Talvez seja algo que eu adquiri nos anos de trabalho. Chame isso de sentido intuitivo, mas pude sentir algo vindo do espelho. Havia uma presença que não existia nas outras salas. Era como se o espelho fosse o ponto focal de toda a sala. Ocupava todo o espaço como se estivesse vivo. Além disso, sempre que me afastava dele, sentia uma sensação de estar sendo observado. Eu sei que sou brega e clichê, mas eu sei quando estou sendo vigiado. Não apenas observado, mas ameaçado.
Ele vem com o trabalho e é uma ferramenta de sobrevivência necessária para qualquer agente da lei. Enquanto eu estava em pé de frente do espelho, de costas para ele, olhando para outra parte da sala, senti uma sensação avassaladora de perigo atrás. Parecia um golpe iminente na cabeça. Havia definitivamente uma intenção de me prejudicar. Assustado, me virei. Percebi imediatamente que era meu reflexo no espelho. O reflexo era de mim, é claro, mas fui eu por trás. Eu estava me olhando de uma posição atrás do corpo, como se através dos olhos de outra pessoa. Então, a imagem no espelho começou a se mover lentamente em minha direção. Num instante, puxei minha arma de fogo e do coldre do quadril e me virei. Apenas uma sala vazia, a mesma de quando eu entrei. Eu me virei para encarar o espelho, a arma ainda presa no nível dos olhos, e o reflexo era de mim novamente de frente. Fiquei assim por um tempo, meio esperando que a imagem no espelho mudasse novamente. Uma vez que meu coração parou de bater na garganta, coloquei minha arma no coldre e procurei em volta do espelho qualquer coisa que fosse uma câmera ou outro dispositivo que permitisse projetar uma imagem na superfície a partir de uma fonte remota. Uma verificação do quarto também não revelou tais dispositivos. Eu decidi pegar o espelho como mais uma evidência da cena do crime. Talvez o forense pudesse encontrar algo a respeito e, mais ao ponto, encontrar algo que me desse paz de espírito sobre o que eu acabara de ver. Coloquei o espelho em uma sacola plástica selada e coloquei no banco de trás do carro. Depois, liguei para o rádio dos meus parceiros para dizer que estávamos saindo. O tempo todo dirigindo de volta à estação, tive a sensação de que alguém estava sentado no banco de trás. Tão forte era a sensação, e ainda me sentindo abalado pelo que eu experimentei no apartamento. Eu fiquei com medo até de olhar pelo espelho retrovisor. Depois de entregar o espelho à equipe forense, decidi examinar as fotos do caso novamente, e ao fazê-lo, percebi uma semelhança aterradora. Todos os falecidos, incluindo meu veterano que faleceu vários dias antes, todos tinham a mesma expressão no rosto. As únicas palavras para descrever seria puro horror. A maneira pela qual seus olhos se distanciaram aterrorizados, suas bocas distorcidas em seu último grito ou pedido de misericórdia, e a maneira como todos pareciam estar tentando escapar do que quer que estivessem vendo. O corpo da mãe estava virado em uma direção, a cabeça torcida para o outro. O pai estava com a cabeça enterrada nas almofadas do banco traseiro do carro, e o detetive mais velho estava encolhido de medo na parte de trás do closet, que continha um espelho que refletia seu corpo inteiro. Todos os três morreram na frente de um espelho. Será que eles viram a mesma coisa que eu vi? Naquele dia, quando saí, esbarrei no oficial forense a quem entreguei o espelho. "Boa tarde, senhor", ele disse. Tivemos um problema com seu espelho." "Qual?" eu perguntei. "Bom, não conseguimos checar a impressão da mão que estava nela." Eu não tinha ideia do que ele estava falando. De fato, pode ter havido uma marca de uma mão, mas na minha pressa de ir embora eu não notei. "Impressão de mão?" eu perguntei. "Sim, uma coisinha minúscula assim." Ele afastou o polegar e o indicador do tamanho da mão. Eu devia que elas são de alguém de cerca de 8 ou 9 meses de idade. Definitivamente um bebê. Ele balançou a cabeça em descrença. Isso enviou uma onda gelada de reconhecimento através de mim. "Bom, deve pertencer à filha." "O que você quer dizer com não conseguiu distinguir?" eu perguntei. Ele esperou que os outros 2 funcionários passassem e ficassem fora do alcance da voz antes de responder. "Bem, a mão impressa, senhor." Ele olhou em volta novamente. "Foi colocado no vidro do outro lado." "Do outro lado?" eu perguntei. "Do outro lado do espelho", ele disse. Meu estômago afundou e pensei instantaneamente nas coisas que meu parceiro havia contado sobre as superstições que envolviam espelhos. Você tem certeza?" eu pressionei. "Certeza, senhor."
Já tiramos milhares de impressões de superfícies de vidros antes e materiais refletidos, mas nunca vimos algo assim. Ele levantou a mão. Parece um mistério. Comecei a me sentir tonto. Ele me deu um tapinha no ombro. Hey, mas isso é pra vocês resolverem, certo? Com aquela piada alegre, ele me deixou em pé, confuso e exausto no corredor. Eu permaneci assim até que seus passos se afastaram do alcance da minha voz. O espelho nunca foi usado como evidência e foi enviado para algum lugar no armazenamento para nunca mais ser retirado nem mencionado. A impressão da mão foi passada como defeito de fabricação. O caso agora está fechado, mas sem solução. 2 mortes repentinas de causas naturais, uma criança desaparecida e um suicídio por não conseguir lidar com a dor. Foi assim que terminou. Mas para mim, no entanto, ainda cubro todos os espelhos da casa quando o sol se põe.